Boa noite, gente. Então, vamos continuar aí o nosso estudo. Sobretudo, vamos continuar a falar sobre defesa do executado. Nós falamos no vídeo anterior sobre exceção de pré-executividade e agora nós vamos falar sobre defesa heterotópica do executado. O que consiste a defesa heterotópica do executado? Então, só para nós sistematizarmos aqui o nosso estudo, nós temos a possibilidade do executado se valer de defesas típicas dentro do processo de execução. Nós temos, então, os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença como defesas típicas. Nós temos também, e aí vimos no vídeo anterior, a possibilidade do executado se valer de defesas utilizando-se de mecanismos endoprocessuais, que seria a exceção de pré-executividade. Ou seja, ele se defenderia por matérias que são cognoscíveis de ofício pelo juiz, por meio de simples petição. E agora nós estamos falando da possibilidade do executado se valer de uma ação autônoma de impugnação em relação ao processo de execução. Tá? Então, vejam bem, esse mecanismo de defesa é um mecanismo fora do processo, tá? É uma ação, tá? Autônoma em relação ao processo de execução. Como é que nós vamos caracterizar uma possibilidade de ação autônoma do processo de execução e influenciar no processo executivo? Então, o núcleo central da defesa heterotópica do executado é exatamente pensar que existe uma relação de prejudicialidade. E essa prejudicialidade é uma prejudicialidade externa. O que é uma prejudicialidade? Então, vamos tentar exemplificar. Suponhamos que um sujeito tenha intentado uma demanda de inexistência de débito, tá? Em relação a um cheque. Então, o sujeito A intenta ajuizar uma demanda dizendo, olha, esse débito consubstanciado nesse título de crédito é inexistente por N razões, que não vem ao caso a princípio. Pois bem, logo depois, o credor daquele título de crédito intenta uma execução. Ora, obviamente que a sentença proferida nessa ação autônoma de impugnação irá influenciar no processo executivo. E essa prejudicialidade, né, é externa, ou seja, é de um processo de conhecimento em relação ao processo de execução. Só para termos um fundamento normativo, nós temos lá no artigo 313 do CPC, inciso 5, a linha A previsão de questões prejudiciais e questões prejudiciais externas. Vou ler para os senhores aqui com o computador. Então, o artigo 313 diz o seguinte: suspende-se o processo, inciso 5, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Então, essa é a previsão normativa da prejudicialidade externa no Código de Processo Civil. Pois bem, senhores. Então, para sistematizarmos aqui a defesa heterotópica do executado, nós temos a possibilidade dessa ação autônoma ser ajuizada antes do processo de execução e durante o processo de execução. Nós temos a possibilidade, tá? Isso é uma classificação doutrinária, de que o processo, a defesa heterotópica também, tenha como efeito impedir, tá? Ser um obstáculo ao início da execução, ou então impedir o prosseguimento da execução. Assim como essa defesa heterotópica também, vejam bem, pode tanto ser sobre aspectos formais, ou seja, em relação à impenhorabilidade de um determinado bem no processo de execução,
e também em relação a aspectos materiais, no caso do ataque, né, feito em relação à própria existência ou inexistência da dívida. Então, dentro desse cenário, uma classificação doutrinária, só para entendermos a dinâmica, e que, sobretudo, o fato de que a defesa heterotópica do executado, ela pressupõe sempre a autonomia, ou seja, que o objeto da demanda tenha a possibilidade de ser autônoma, ou seja, ser viável em uma demanda, em um processo de conhecimento, e que essa matéria discutida num processo de conhecimento influencie o processo de execução. Ok? Então, visto os requisitos essenciais da defesa heterotópica do executado, nós precisamos discutir, na verdade, se a defesa heterotópica ela seria viável durante o processo de execução ou não. Pois bem, veja bem, o STJ já definiu, já pacificou tranquilamente que é possível, sim, uma ação autônoma influenciar o processo de execução e, portanto, essa ação autônoma se constituir em defesa do executado. Por exemplo, uma revisão de cláusulas contratuais. Isso seria uma possibilidade de defesa que influenciaria o processo de execução daquele contrato. Eu gostaria de lembrar aqui que a redação do projeto do CPC de 2015 previa, senhores, que a ausência dos embargos à execução obstaria o executado da promoção de qualquer ação autônoma. Então, o projeto original, o projeto do CPC, tentou impedir a defesa heterotópica do executado. Obviamente que, se houvesse aprovação em relação a esse aspecto do CPC, esse artigo seria inconstitucional. Porque qual é o fundamento normativo da defesa heterotópica? Nós devemos lembrar que a defesa heterotópica do executado, ela nada mais do que uma manifestação do direito constitucional de ação, e também do direito à ampla defesa e do direito ao contraditório. Tá? Então, alguns que dizem, olha, é inviável a defesa heterotópica do executado em virtude do próprio sistema lógico adotado pelo CPC na execução, ou seja, o fato de que não se tenha previsão normativa em relação à defesa veiculada por meio de ação autônoma, impediria o executado de se valer dessa ação autônoma, é um fundamento que não se sustenta, em virtude até mesmo de garantias constitucionais, né? O garantia constitucional do direito de ação, que não pode ser restringido. Claro que nós temos lá as condições da ação, mas preenchidos aqueles requisitos da legitimidade do interesse, obviamente que o acesso à justiça é um direito público subjetivo do próprio executado. Então, o STJ reconhece a possibilidade, a doutrina quase de forma unânime reconhece também. E, pois bem, as características do processo da defesa heterotópica do executado, que nós podemos salientar, são as seguintes: nós precisamos dividir em relação ao momento pelo qual ela é veiculada. Nós temos, então, uma defesa heterotópica ajuizada antes do processo de execução, tá? E aí nós, como nosso exemplo inicial, o sujeito ajuiza uma demanda buscando uma inexistência de um débito, tá? Buscando a pretensão de uma existência de um débito. Ora, tranquilo e pacífico de que pode-se veicular essa defesa do executado. E aí nós temos uma segunda questão, que é
a defesa heterotópica do executado ajuizada depois do processo de execução, mas antes do prazo de defesa do executado típico, né? Ou seja, antes do prazo dos embargos à execução. Então nós temos aí, senhores, uma discussão doutrinária. Ora, não seria a ação autônoma de impugnação, ou ela não teria uma litispendência em relação aos embargos à execução? Questionamento. Vamos pensar um pouco, né? Ora, se o executado pode se valer dos embargos à execução, mas ele se vale da ação autônoma de impugnação, não estaria ele substituindo os embargos à execução por essa ação autônoma? Então ele ou essa ação autônoma só poderia ter objeto aquelas matérias que são objetos de embargos à execução? Questionamento. Tá? Essa é uma das problemáticas enfrentadas pela doutrina processualista. E aí nós deveremos pensar. É óbvio que pode haver litispendência entre a ação autônoma de impugnação e o embargos à execução, desde que o executado se valha dos dois mecanismos de defesa, dos dois institutos. E aí, nesses dois institutos, ele suscite o mesmo objeto, né? o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Nesse caso, diz a Teresa Arruda Alvim, nesse caso é preciso que se reconheça que a defesa heterotópica do executado tem um pressuposto processual negativo, que é a da litispendência, e aí precisa ser extinto sem julgamento do mérito, continuando em relação aos embargos à execução. A outra questão é, alguns defendem que o ajuizamento de uma ação autônoma no prazo de embargos à execução deveria ser recebida como embargos à execução. E aí nós temos até, inclusive, decisões do STJ nesse sentido. Particularmente, acho um equívoco tratar uma ação autônoma de impugnação com o mesmo requisito dos embargos à execução. Veja bem que nem o procedimento é o mesmo. Então, seria inviável entender ou pensar nesse posicionamento. Uma terceira hipótese que nós temos que pensar aqui é em relação à defesa heterotópica ajuizada depois do prazo para a utilização da defesa típica do executado, ou seja, depois do prazo de embargos à execução. Tá? Esse é um posicionamento bem acalorado. Muitos processualistas entendem, assim como o Fred Didier, não sei se eu tinha dito isso numa aula, entende que aí, no caso, aquelas matérias que seriam possíveis de embargos à execução, elas sofreriam uma preclusão, tá, processual. A questão toda é pensarmos o que significa a preclusão. A preclusão processual nada mais é do que uma perda da faculdade processual, né? E ela tem um efeito eminentemente endoprocessual. Isso tem que ficar claro. Preclusão, nós não podemos esquecer de que ela tem um efeito exclusivamente dentro do processo. Nunca um efeito exógeno ao processo. Nesse caso, embora as opiniões tenham seus fundamentos, entendo que também impedir que o executado se valha de uma ação autônoma seria colocar restrições no próprio direito à ação, no próprio direito ao acesso à justiça. Tá? E aí eu quero lembrar aqui que tem um processualista do Cândido Rangel de Dinamarca que ele escreveu o mito dos embargos à execução, dizendo mais ou menos que fora dos embargos não há salvação. Isso sustentaria uma lógica dentro do processo de execução. Tá?
Mas nós temos que pensar também que impedir a utilização de mecanismos de defesa seria resvalar em inconstitucionalidade. Mas é óbvio aqui que nós temos que colocar algum tipo de restrição nessa defesa heterotópica ajuizada depois do prazo de defesa típico. Então, quais são as possibilidades? Uma possibilidade é entendermos que essa defesa heterotópica só é viável se, e somente se, não tiver sido oposto os embargos à execução. E também no caso de fundamento superveniente, ou seja, o executado, mesmo ele tendo interposto os embargos à execução, surge uma matéria que ele poderia veicular, que é uma matéria, um fundamento que surgiu após o oferecimento dos embargos. E aí a questão é, ele poderia se valer da defesa heterotópica do executado. O Fred Dier diz, olha, eu só acredito que é possível a defesa heterotópica nessa hipótese, ou seja, numa hipótese de matéria superveniente aos embargos à execução. E aí, senhores, por último, é a defesa heterotópica ajuizada após a sentença de extinção da execução. E para isso nós temos que enfrentar um tema que é saber qual a coisa julgada que faz a sentença de extinção da execução. Só para lembrarmos aqui, a coisa julgada material é aquela que torna a sentença e a decisão no processo indiscutível e imutável. Tá? Pois bem, nós temos que entender que o processo de execução não existe um reconhecimento do direito. Na verdade, a finalidade do processo de execução é da satisfação ao credor. Então, a sentença que extingue a execução, lá que nós já estudamos, ela vai reconhecer alguma daquelas hipóteses em que já houve a satisfação do credor. E nesse caso, a sentença, a doutrina reconhece que ela não faz coisa julgada material, e é coisa julgada só formal. Sendo assim, uma ação autônoma de impugnação ajuizada como defesa heterotópica após a sentença de extinção da execução é plenamente possível, tá? Exatamente também como fundamento no direito constitucional à ação ou o direito a acesso à justiça. E por último, gente, nós temos que lembrar que a defesa heterotópica do executado, ela não é utilizável na cumprimento de sentença, na hipótese de títulos judiciais. Ela só é utilizável no processo de execução de títulos extrajudiciais. Por uma questão que agora, falando, é acerca de qual é o mecanismo utilizável, o mecanismo processual, a demanda, o instrumento processual utilizável para atacar sentença transitada em julgado. Obviamente que nós temos a ação rescisória como mecanismo ou, claro, no caso da ausência de citação, uma ação autônoma de querela nullitatis para atacar aquela sentença que já houve o trânsito em julgado. Então, senhores, defesa heterotópica do executado após o trânsito em julgado da sentença não é viável, não é possível. Espero que isso tenha ficado bem entendido. Então, senhores, acabamos aqui esse tema e continuemos aí na próxima aula. Vamos falar sobre o cumprimento definitivo de obrigação de pagar a quantia certa, obrigação de dar, fazer e não fazer, cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de alimentos e o cumprimento de sentença contra a fazenda pública.